O Eli aborda essa garota no estacionamento e já vai perguntando se ela já tem algum plano para hoje. E como já era de se esperar, ela fala para ele que já tem planos para hoje. Ele pergunta se ela tá vindo do shopping, mas percebe que a pergunta dele é tão óbvia que acaba desistindo da pergunta e se apresenta para ela. Ela fala novamente que já tem planos e diz para ele que ela vai no show que vai ter na cidade hoje à noite. Eu acho que muito provavelmente ele deve ter mentido dizendo que tem 2 ingressos e convida ela para ir com ele. E ela diz para ele que ela tem certeza que ele vai encontrar alguém para ir com ele. Eu não estou suportando mais. Ela fala que realmente vai ter que ir, mas quem sabe eles não se esbarram por lá. E ele ainda tenta pegar o número dela para ficar mais fácil de encontrá-la, mas ela diz que não e fala que realmente ela tem planos e que precisa ir. Isso me irrita! E agora ela pergunta se o carro é dele e fala que gostou muito da cor do carro. Ele fala que também gosta muito dessa cor porque dá um destaque para o carro. Em seguida, ele pede para ela imaginar ela chegando no show dentro desse carro. Então ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro, e ele fala que é claro. Em seguida, ele fala para ela que já consegue vê-la chegando no show dentro do carro. E fala que vai abrir a porta para ela sentar no banco do carona. E depois que ela muda de ideia e aceita ir no show com ele, ele fala para ela sair do carro porque ele quer pedir uma coisa para ela. Ele fala que ela é muito linda e pede para ela dar uma volta. E em seguida ele fala para ela que é a primeira vez que ele vê uma interesseira em 360 graus. Ela fala que não é interesseira e depois pergunta o que ele quer dizer com interesseira. Ele fala que ela sabe o que é uma interesseira e fala que são aquelas garotas que só se interessam por você se você tiver dinheiro. E termina dizendo que interesseira realmente não dá pra ele. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Mais uma vez o Nate vai caminhando na direção de uma garota. Ele começa dizendo que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele pede o número dela, mas ela diz pra ele que ela tem namorado. O Nate fala pra ela que ele não tá vendo o namorado dela por ali e pede o número dela novamente. E ela fala pra ele que ela já disse que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está aqui e que ele pode ser amigo dela. E ela diz que não e fala que tá bem do jeito que está. Então ele fala que o namorado dela tá fazendo ela andar a pé, e se fosse com ele isso não aconteceria. Mas agora, quando ela volta perguntando se o carro é dele, ele fala que a chave está na mão dele e ela viu ele abrindo a porta do carro, e pergunta o que aconteceu. E ela pergunta se o carro é dele ou se é alugado. Ele fala que o carro é dele e pergunta por que seria alugado. E depois que ela se apresenta para ele e finge que nada está acontecendo, ele pergunta para onde ela estava indo. E ela fala para ele que estava indo numa loja a uns 2 minutos dali. Bom, mas agora, quando ele pede o número dela, enfim, eu não preciso nem dizer o que aconteceu. E ela acaba aceitando em sair para almoçar com ele, e ele pergunta se ela quer que ele abra a porta. Ela diz que sim e fala que ele é um cavalheiro. Dentro do carro, a primeira coisa que o Nate pergunta é sobre o namorado dela. E ela diz pra ele que o namorado dela pensa que ela vai se encontrar com uma amiga. Então o Nate pergunta quanto tempo eles estão namorando. E ela diz pra ele que é aproximadamente há 1 ano. E quando o Nate fala que então não é tão sério, ela fala que até é, mas ela não vai deixar de fazer as coisas dela. E dando a entender que não é a primeira vez que ela tem um encontro com outra pessoa. Não tem vergonha na cara não, isso é essa vergonhice, isso é essa vergonhice. Então ele fala pra ela se ele tentou conhecê-la, mas ela não quis, e que agora, só porque ela sabe que o carro é dele, ela tá ali conversando com ele. Ele pergunta como se chama as pessoas que fazem isso.
Ele fala que ela é uma interesseira e pede por gentileza que ela saia do carro dele. Ela fala que vai sair, mas que ele não deveria chamar garotas para o carro dele se ele não pensa em ir até o final. Já ele termina dizendo que ele espera que um dia ela se transforme em uma garota fiel. O John já para o carro num lugar estratégico, e quando a primeira garota aparece, ele não perde tempo e se aproxima. Ele começa dizendo que o nome dele é John, mas ela diz pra ele que não fala a língua dele. E ele fala pra ela que aprendeu um pouco de espanhol no ensino médio. Mas em espanhol, ela fala pra ele que ele não vai entender o que ela está dizendo. Ele pede uma informação, mas ela fala que não sabe, e sai falando em espanhol e curtindo com a cara dele. Ele fala que não entendeu, mas que achou ela muito bonita. Em seguida, ele fala que vai precisar de uma moeda, mas que tudo bem. E assim, de repente, ela volta brincando com ele, falando palavras que provavelmente não existem em lugar nenhum no mundo. E ele pergunta se realmente ela não fala inglês. E agora, fluentemente falando em inglês, ela fala que talvez um pouco. Ele fala que ela deve enganar muitos caras falando isso e pergunta se então ela fala a língua dele. E ela diz pra ele que um pouco. E depois de se apresentar pra ela, ele fala que tá tentando lavar o carro porque ele tá pensando em sair à noite. E ele pergunta se ela já tem algum plano pra hoje. E depois que ela fala que não, ele fala que vai tentar encontrar alguma moeda e pergunta se ela quer dar uma volta no carro. E ela diz que sim e fala que esse carro parece muito rápido. E dentro do carro, John pergunta pra ela por que ela estava conversando em espanhol com ele. E ela diz pra ele que estava brincando. Brincando, tá bom. Em seguida, ele fala pra ela que ele tá querendo sair hoje à noite e não sabe se ela tem planos e pergunta se ela gostaria de sair com ele. E ela diz que sim e fala pra ele que parece que vai ser divertido. Ele pergunta quanto tempo foi o último relacionamento dela. E ela diz pra ele que já tem algum tempo, que ela tem saído, bebido um pouco, se divertido. Então ele pergunta quanto tempo ela está solteira. E ela fala pra ele que tempo o suficiente, provavelmente dando a entender que ela já está pronta para um próximo relacionamento. Em seguida ele fala que vai lavar o carro e pergunta se ela dá uma ajuda pra ele. E ela diz que sim. Bom, e depois de tudo isso, o John fala pra ela que ele tá todo molhado e que ele gostaria de ir na casa dele pegar uma toalha. E ela acaba aceitando e caindo naquela antiga estratégia de dizer que esqueceu alguma coisa em casa. Mas fazer o quê? É antiga, mas funciona. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.